Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo na CBN, que hoje recebe o palestrante responsável por treinamentos corporativos e educacionais, Gil Casella, que recentemente lançou o livro Atitude e Altitude, uma história sobre convivência, liderança e criatividade. Livro esse publicado pela editora Vozes. Gil Casella, muito bom dia para você e muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Muito Gil, bom. atitude é tudo? Atitude é parte do processo, mas eu acho que é o grande passo. Mudar o comportamento, buscar uma mudança de comportamento. Agir, mudar, né? Tá, e como é que isso se caracteriza no nosso dia a dia, dentro das corporações, na nossa carreira? Eu acho que a atitude é o ato de colocar a mão na massa. É lógico que a atitude tem que ser organizada. Tem uma série de passos para que a gente se organize e coloque a mão na massa. Tem que ter foco, tem que planejar para colocar essa atitude, tem que saber que tipo de ferramentas que a gente vai utilizar para colocar a mão na massa. Mas a atitude é o passo final, lógico. Foco, focar em quê, o que eu quero mudar, planejamento, como eu vou mudar, que tipo de organização e de ferramenta que eu posso utilizar, e aí sim, colocar a mão na massa de uma maneira firme, para mudar o futuro. Tá, como você costuma dizer nos seus trabalhos, as atitudes são importantes na definição de que em cada pessoa será. É isso? É o seguinte, na minha a opinião que eu tenho, e isso eu venho comprovando isso ao longo dos meus treinamentos, é que, logicamente, muitas pessoas herdam os resultados por uma questão de sorte, talvez, na vida. Mas o que a gente pode fazer é construir o futuro. Então, a atitude é uma forma de construir o futuro, organizar essa construção do futuro, através, sim, como eu disse, colocar a mão na massa, mas de mudar a construção, de construir o próprio caminho. Quando a gente constrói o futuro, a gente cria o caminho para percorrer. É aquela coisa de inventar que é diferente de cair do céu, de herdar, né? Você chamou a atenção logo no início aqui, quando falou de atitude, na necessidade de focar, planejar, etc. Quer dizer que quando você age apenas por impulso, é muito perigoso na sua carreira? Olha, tem risco muito grande. Aliás, tudo tem risco, né? Acho que tudo tem risco. Agora, agir simplesmente por impulso, eu acho que tem que ter um passo anterior, que é o planejamento. O que que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar? Que passos que eu vou tomar? Agora, agir só por impulso, eu acho perigoso. Eu acho bastante perigoso, Ah, sim. e como é que então nós devemos nos organizar para ter uma atitude correta e esta ser realmente a chave do sucesso? O livro fala muito sobre isso. Aliás, talvez a gente entre nisso mais profundamente em seguida. Mas ele fala de 5 pessoas que tinham uma certa característica dentro de uma organização, e elas tinham que mudar. O acaso fez com que as pessoas tivessem que tomar atitudes diferentes. O acaso foi, bom, o próprio enredo do livro diz isso. Mas a atitude em si é organizar o futuro. Inventar é diferente de que as coisas aconteçam por si só, como eu disse anteriormente. Então, o ato de ter atitude é o ato de construir um novo futuro. Isso, logicamente, já lhe disse também, acho que eu estou sendo redundante, mas de uma maneira organizada, né? Colocando o passo a passo, estabelecendo metas, né? É muito comum a gente sonhar com alguma coisa, e o processo de sonhar, a gente sonha, depois a gente deseja. Sonhar e desejar é uma coisa diferente da outra. Sonhar é quando você namora a ideia. Desejar é aquela coisa poxa vida, eu desejo tal coisa, e você começa a estabelecer, puxa, como seria bom, começa a passar um filminho dentro da cabeça da gente realizando aquilo, né? E aí, se nada acontece, se eu não coloco metas. Essas metas quem vai definir sou eu mesmo, para minha vida, para minha carreira, para minha vida pessoal. Ou seja, você está chamando a atenção aqui, porque nós até já tínhamos falado em outras oportunidades dentro do próprio mundo corporativo, de que quase tudo começa com um sonho, né? Você está chamando a atenção para isso novamente, do sonho, do desejo também, que faz parte desse processo. Mas não basta desejar e sonhar, ou sonhar e desejar nesta ordem. É preciso planejar. Eu conheço muita gente que sonhou e desejou com uma série de coisas e não realizou. E é muito comum isso, é muito mais comum do que quem realizou. Então, assim, porque as pessoas simplesmente param nessa fase. Elas sonham, quer dizer, elas namoram com a ideia, desejam, imaginam, por exemplo, desejar um carro novo, sonhar com um carro novo. Ela vai, poxa, imagina, a fase do desejo, passa aquele filminho na cabeça. Puxa, imagina eu entrando no carro, entrando no meu apartamento novo, na minha casa. E para por aí, porque ela não estabelece quando que isso vai acontecer. Ela não organiza essa ideia. Ela não determina, não define os passos para que isso aconteça. Então, existe até um processo
no livro que eu coloquei sobre isso, como é que se organiza isso, né? Bom, então vamos falar um pouco mais sobre este processo. Qual é este processo para que a gente tenha esta organização, esse trabalho com um resultado positivo ao final? Eu criei uma expressão chamada DODIL. DODIL, logicamente, tem um marketing pessoal ligado nisso, mas a meta tem que ser detalhada ao extremo, é o primeiro D. Então, detalhado ao extremo. Você detalha ao extremo o que vai acontecer. O segundo passo é orçada. Como é que se orça? Quer dizer, tudo pode ser orçado. Quer dizer, o dinheiro é importante, mas é um passo disso. É uma etapa. Né? O segundo D, a segunda parte seria, dá para chegar? Será que a minha condição física e financeira me permite atingir aquele objetivo? Ok? O I é importante? Essa meta toca o meu coração? Esse objetivo toca o meu coração? Ou de fato, vamos citar um exemplo tosco, até uma coisa bem simples. Será que eu estou trocando de carro porque o meu vizinho trocou, simplesmente eu quero competir com ele? Será que é importante essa meta? Esse é o I. Aí o primeiro L, no caso, é estabelecer uma data, lá no dia tal. Dia, mês e ano, para que a meta aconteça. Logicamente que chegar no dia tal, se tudo estiver válido e nada acontecer, o DODIL, como o DIL tem 2 L's, te dá mais uma chance de estabelecer mais uma data para que as coisas aconteçam de fato, se tudo estiver válido. Quer dizer, você fala assim, detalhando, orçando, planejando, priorizando, estipulando uma data, mas você diz em determinado momento assim, e talvez reavaliando o futuro. Por quê? É importante isso, porque às vezes a gente extrapola para cima ou para baixo nessa meta. Então a gente coloca uma meta muito superior ao que a gente possa atingir, ou a gente coloca uma coisa foi muito fácil de atingir. Então eu acho que a vida da gente ela pode ser conduzida por metas. Então a gente pode estabelecer uma meta. Eu tenho isso, falo muito nos meus treinamentos, metas para 20 anos, metas para 10 anos, metas para 5 anos, para o dia 31 de dezembro, para o final da semana que vem. Cada meta, ela compõe a outra meta. Aí já até me perguntaram isso em eventos, mas, pô, 20 anos, até uma garota me perguntou isso num treinamento. E se você morrer amanhã? Você estabeleceu uma meta para 20 anos, e daí? Bom, se eu morrer faz parte da vida, a única certeza que nós temos é que vai acontecer isso. Agora, e se passarem esses 20 anos e eu não morrer? Eu continuar deixando a vida me levar, né? Aquela expressão da canção que a gente ouve muito. Então, a gente tem que conviver com isso e estabelecer sempre a meta para cima ou para baixo, administrando a nossa ansiedade, inclusive, nessa questão, né? Porque a ansiedade também faz parte desse processo. Tem que administrar isso. Bom, e você defende também a ideia de que nós podemos gerar as oportunidades. Quer dizer, não, a oportunidade não é uma coisa que aparece assim na nossa frente, a gente aproveita ou não aproveita por falta de conhecimento. É algo que a gente busca, que a gente gera. Eu acho o seguinte, deixar a vida nos levar, como eu acabei de dizer, é uma coisa muito fácil de conduzir. É muito comum, eu não vou criticar quem faça concursos públicos, não é isso não. Mas a questão que ter uma certeza do futuro é uma coisa assim, profissional, eu estou dizendo, né? Isso num concurso público, você, puxa vida, eu quero fazer para ficar tranquilo até minha aposentadoria. Bacana, eu acho que é uma forma de viver. Agora, dentro das organizações ou na própria vida, eu posso estar olhando para as novas portas. Eu posso estar abrindo novas portas, empreendendo novas situações, criando oportunidades novas dentro do dia a dia corporativo, da própria vida, gerando, inclusive com metas, estipulando metas, né? Isso tem que estar em conforto com a ansiedade pessoal, com o que eu quero ser, com o meu lado pessoal. Eu tenho que estar me sentindo confortável com isso. E aí eu vou buscar o que... É muito comum, já aconteceu aconteceram alguns casos, de pessoas tornarem o hobby profissão. Então aquele hobby ele se dedicou tanto, ele gostou tanto daquilo, que ele acabou virando um profissional daquela área. Isso aconteceu, acabou andando. Então, eu acho que a sensação de conforto, de se sentir bem numa determinada carreira, numa determinada atividade, uma determinada situação pessoal, faz com que a pessoa se especialize naquilo e aprofunde. E aí ela vai abrir porta, sim. Gil Casella, como é que a gente consegue ter esse pensamento, ter essa visão, gerar a própria oportunidade num mercado extremamente competitivo e com carreiras que às vezes você mal tem tempo para pensar no que você está fazendo? Esse é um problema, né? Isso é uma roda mesmo, é uma questão difícil. Eu acho que a gente tem que se permitir, e aí vem o lado da criatividade também, se permitir um período em que as fichas caiam por si só, ou seja, estar no dia a dia, e realmente o fato é esse, as empresas cada vez consomem mais, recentemente saíram matérias sobre isso, as empresas consomem mais tempo e a produção acaba sendo exercida ao limite. Mas acho que aquele tempo de
Exercer, eu falo muito isso quando eu falo de criatividade, né, nos meus treinamentos. Aquele momento em que as pessoas voltam a ser crianças, deixar com que deixem fluir, lógico, em momentos específicos. A gente tem tempo para isso, talvez no trânsito, aproveitar. Eu demorei 1h30 para chegar aqui, então esse tempo de trânsito, deixar fluir aquele lado infantil, que a criatividade começa a florar. Lado infantil com que as fichas caiam tranquilamente, de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, sendo um pouco mais curiosas, mais empreendedoras. Essa questão faz com que novas ideias comecem a despertar. É muito comum a gente ter essas ideias, por exemplo, fazendo a barba, nós homens, termos novas ideias num banho, termos novas ideias num momento de ócio, vamos dizer assim, numa rede, num domingo. Então, essa permissão a esse momento de tranquilidade, de relaxamento, propicia que as ideias apareçam, as novas ideias apareçam. E eu acho que as pessoas têm que cultivar isso. Acho importante férias, acho importante curtir o feriado e etc e tal. É aí que as coisas vêm. Nós estamos conversando com Dil Casella, que é autor do livro Atitude e Altitude, uma história sobre convivência, liderança e criatividade, publicado pela editora Vozes. Dil, atitude nós já falamos aqui, logo no início do mundo corporativo. Mas por que altitude? É engraçado isso, tem até uma sonoridade, né? Acho bacana. Isso foi até interessante no livro. O livro não tinha esse título. O livro tinha um título chamava-se A Quarta Dimensão Corporativa, era uma coisa provisória. E eu usei em alguns treinamentos uma camiseta com atitude. Eu termino os meus treinamentos, alguns deles, com essa expressão: atitude para mudar e altitude para que a gente suba, para que a gente cresça, suba de patamar e enxergue mais longe. Essa é a expressão da altitude. E eu olhei no espelho e vi a expressão atitude na minha camiseta. Falei, tá aí o título do livro. Achei que dá essa conotação, inclusive dentro da história, né? A história envolve um voo, né? Envolve um voo com 5 executivos. Então vamos aproveitar e vamos contar um pouco da história do livro, porque é isso, são executivos que estão num avião que se acidenta. É difícil, acho que até outro dia me falaram isso no aeroporto, mas difícil você vender esse livro no aeroporto porque fala de um acidente, né? Então daquele temor. O editor do livro, da editora Voz, leu a parte do livro num voo para Manaus e falou, puxa, eu vou parar de ler agora, porque não sei não como é que vai ser isso. Mas isso aqui é uma obra de ficção, né? Então, o avião, na verdade, ele realmente tem um acidente, eles são forçados a descer na mata, e isso faz com que as pessoas force a convivência entre eles, né? São 5 executivos com situações diferentes numa empresa, e aí eles são obrigados a exercerem aquela convivência entre eles, às vezes não muito boa, muito tranquila no mundo corporativo, né? Existe uma convivência, às vezes até com um certo ranço, e é muito comum isso. E aí a questão de criatividade também é exercida nessa questão. Eles estão na mata, eles estão sem smartphone, sem internet, etc. e tal. Então, como é que a gente vai dividir tarefas? Como é que a gente vai sobreviver a essa questão toda? E a liderança, além do empreendedorismo também. Mas a liderança, é importante no livro falar disso também. Para você ter uma ideia, Milton, o presidente da empresa está nesse voo e ele pede demissão na mata, porque ele não se sente confortável numa situação fora do ambiente normal dele. Ele não se sente capacitado para liderar numa situação como essa, por exemplo? Exatamente, Milton, é isso mesmo. Ele não se sente confortável para liderar numa situação atípica ao que foge do controle das mãos dele. Ele está numa mata com outros quatro colegas e aquilo ali é completamente absurdo para ele. Como é que eu vou tomar decisões aqui? Então é muito confortável tomar uma decisão num ar-condicionado, né? Na realidade, você não está falando de um acidente de avião. Você está falando da nossa vida dentro das corporações. Não tenha dúvida. E essa selva existe, né? Essa selva, essa mata existe. E esses comportamentos das pessoas dentro da organização, esse tipo de líder existe e muito. Que ele, saindo da zona de conforto, ele realmente não se sente líder. E aí ele começa a exercer outras características, né? Características de opressão, de liderar pelo cargo, isso é muito comum. Nesse caso do livro, ele pediu demissão e aí começam a aparecer entre os outros 4, não uma disputa, mas uma liderança natural. A pessoa que se sente mais confortável naquilo, em condições de tocar o grupo, de organizar o grupo para sobrevivência e para tentarem sair de lá. Agora, vamos pegar já que nós estamos trabalhando em cima desse caso, e você citou o caso desse presidente fictício de uma empresa que não se sentiu capaz de liderar nesse momento de insegurança ou de desconforto.
Aí eu lhe pergunto o seguinte: esse líder, ele pode aprender a conviver com uma situação como essa? Ou isso é algo natural do ser humano e nós temos restrições que nos impedem de avançar nesse sentido? Ou seja, só mesmo quem nasceu com esse dom é que seria capaz mesmo de liderar aquele grupo? Ele precisa querer aprender isso. E é muito comum o líder ter condições, formação técnica, vamos dizer assim, mas ele tem poucas características, poucas habilidades humanas. Então, essa habilidade humana ele pode desenvolver, sim. Ele precisa querer desenvolver isso. Eu já conheci dentro da minha trajetória profissional muitos deles que tinham um bloqueio com relação a isso. Eles tinham sido empossados num cargo de liderança, conquistados isso, lógico, muitas vezes até politicamente, né? É importante que se diga isso, mas eles não tinham a menor capacidade de desenvolvimento humano e não queriam isso. Eles queriam liderar pela pressão. E isso não funciona no mundo saudável corporativo. Como ser hoje um líder inspirador? Ah, que bacana, boa pergunta. O líder inspirador é aquele que é o exemplo. Eu acho isso muito. Voltando à minha história também, não do livro, mas à minha história profissional. Eu tive líderes que eu terminava uma reunião, eu olhava, eu me sentia, eu queria que aquela pessoa espelhasse a minha carreira. Eu tinha vontade de se levantar da reunião e bater palmas, aplaudi-lo. Que maravilha, esse cara me inspira. Ele sabia a questão toda, e eu falo isso, a neurolinguística fala muito disso no rapport. Ele sabia em que pontos eu era sensível ao objetivo que a empresa desejava. Então, era muito comum isso. Ele sabia em que pontos ele poderia me tocar para poder atingir o objetivo da empresa. Esse líder, a pessoa que consegue acompanhar e conduzir os seus liderados dessa forma, ele está inspirando, ele é um exemplo, né? Agora, o contrário é absolutamente terrível. É o anti-exemplo, aquela pessoa que age coagindo, que age... Eu tive líderes que me disseram em alguns momentos da minha carreira, isso é uma ordem, aquela coisa meio espartana. Isso não conduz um liderado. Ser uma ordem não conduz um liderado a fazer de bom grado. Isso é um fato. Então, Nós vamos voltar a falar sobre a questão do líder, mas me permita fazer aqui um parêntese em função de uma expressão que você acabou de usar. ok. Rapport. O que é rapport? Ah, boa. Então, rapport é uma expressão neurolinguística que significa sintonia. Então, a pessoa significa eu entrar em sintonia com você, em rapport, significa eu acompanhá-lo, por exemplo, vou dar um exemplo, acompanhá-lo talvez numa ideia, numa expressão, acompanhá-lo novamente e depois eu passo a conduzi-lo. Quando eu entro em sintonia com você, você se sente confortável comigo. Então, essa sintonia pode ser visual, essa sintonia pode ser gestual, essa sintonia pode ser verbal, ou até em termos de, por exemplo, de tom de voz. Eu posso entrar na mesma sintonia que você, na mesma harmonia, vamos dizer assim, usando um termo até musical, e aí e você se sente confortável com isso. É engraçado isso. Quando uma pessoa chega com um tom de voz mais alto, a gente não se sente confortável. Mas se esse mesmo recado, essa mesma colocação for dada numa entonação, talvez na mesma linha do interlocutor, a pessoa se sente mais confortável. E aquilo a pessoa consegue acompanhar e aí passa a conduzir. É um passo de dança. Acompanha e conduz. Isso me lembra um estudo de Albert Mehrabian que mostra o impacto da mensagem que nós transmitimos, ou quanto da nossa mensagem impacta as pessoas. E lá ele identifica que 38% desse impacto é provocado pela voz, pela forma como você se expressa na voz. 55% é a expressividade como um todo, 7% a palavra, mas 38% é a voz, a maneira como você. E o comando é pela voz. É pela voz. É pela voz. Exatamente. Eu concordo plenamente. Agora, a gente aprende isso, esta habilidade de entrar em sintonia com as pessoas, ou mais uma vez é algo que vem de um lugar qualquer que a gente nunca sabe definir direito o que é? Eu acho que precisa identificar primeiro. Se a pessoa não conseguiu identificar isso, ela não vai saber usar essa ferramenta. Se ela identificou, ou alguém identificou, talvez um coach, talvez um colega, talvez um superior, um líder, né? Que tenha identificado, não sei, isso pode acontecer. Se isso for identificado, é possível trabalhar sim. É possível trabalhar sim. Então, e a forma de usar isso, né? Na neurolinguística tem o termo que é o practitioner, né? Que é o praticante em neurolinguística, inclusive no termo rapport. Eu uso muito isso em palestras, ao longo dos treinamentos. Eu sinto o calor da plateia. Às vezes eu preciso ter uma velocidade de expressão mais rápida
E às vezes eu preciso usar um tom mais calmo, mais lento, mas sempre variando. Acho que é importante essa questão. Se eu falar sempre numa mesma entonação, do mesmo jeito, vai ficar chato. Então isso para uma liderança, para vendas inclusive, né? Para vendas é uma questão importante variar isso, usar a expressão, usar essa teatralização, não só da voz, mas do corporal também. Eu havia me comprometido a voltar ao tema de liderança e eu quero retornar então. Eu perguntei para você lá no início como ser um líder que inspira a equipe ou como ser um líder inspirador. E você estava mostrando para nós alguns aspectos importantes para você ser esse líder. Vamos resumir novamente ou trabalhar um pouco de novo em cima dessa ideia, até para deixar claro para quem está nos acompanhando no mundo corporativo. Ok, eu falei do líder que inspira através do exemplo. Eu acho que essa pessoa é uma pessoa que realmente é interessante trazer essa pessoa para o nosso convívio e olhar para ele com uma sensação de, puxa vida, eu quero ser um cara igual a esse um dia. O contrário é o negativo. Eu acho que o líder, ele tem que ter amor no que faz, dedicação, né? Ele tem que fazer aquilo com vontade. Eu já vi situações do líder, eu já passei por isso, Milton, de precisar liderar um time e liderar uma atividade que eu não acreditava na atividade, no produto em si. Isso não funciona. Se eu não acreditar, não colocar amor, não colocar vontade no que eu estou fazendo, não vai funcionar. Não. Eu tenho que comprar o produto primeiro, eu tenho que comprar o time primeiro, saber conquistar. Um aspecto que eu coloquei, eu acho importante, acho que a gente reforçar, é a questão do líder entender a equipe. Cada pessoa é sensível a uma situação, uma circunstância. Uma pessoa é sensível a uma palavra de, olha, valeu, foi muito positiva aquela questão. Outra pessoa é mais sensível ao toque, um tapa no ombro, um abraço. Essa pessoa vai ficar motivada para continuar a buscar os objetivos. Então, o líder que consegue entender como cada pessoa funciona, ele acaba trazendo essa equipe. Ele faz não o que quer, mas ele consegue motivá-los a buscar o objetivo comum, né? Então, outra questão de liderança até numa questão de problemas de relacionamento, é saber entender a equipe, saber entender as pessoas como elas funcionam, já disse isso. Mas, por exemplo, estabelecer metas comuns, incentivar o rodízio de funções, isso é uma coisa fundamental. É que as pessoas entendam o que o outro precisa fazer. E aquele outro entender o que eu estou fazendo. Então, metas comuns, incentivando o rodízio. Resolvendo questões de comunicação interna, a rádio peão, aquela coisa que sempre tem nas empresas. Se ele conseguir administrar essa rádio peão, ele consegue atingir os objetivos dele. Você também chama atenção quando fala da questão dos líderes, na necessidade desse líder ter capacidade de formar novos líderes. Fundamental, Milton. Fundamental. E isso aí é uma coisa raríssima nos dias de hoje. Apesar dos livros falarem muito disso, dos artigos falarem muito disso, o líder, tem muita gente, a maioria não tá comprometida com isso. Ela está comprometida com os resultados, atingir os resultados, valeu, acabou. Agora, quem que daquela equipe, dos liderados, se destaca no sentido de também conseguir motivar os outros, ou outra equipe, ou outra função, a buscar novos resultados? Que tipo de trabalho eu devo fazer na minha equipe para identificar esses novos líderes e até para fazê-los realmente se transformarem em líderes? É um trabalho sutil. Não são características que eu possa descrever, olha, é isso, Não lógico. existe um modelo O pronto, né? modelo pronto não existe. Aplique-se isso e está resolvido. Porque ficaria muito quadrado isso, um modelo muito pronto, assim, com faça isso, faça aquilo. Até depois eu vou falar um pouco do livro, não sei se a questão do porquê que eu usei um modelo romanceado. Porque esse modelo de você abrir o livro e falar faça isso, faça aquilo, eu quis fugir disso, né? Falando, mas depois a gente comenta essa questão. Eu acho o seguinte, se o líder, o liderado tem que ser uma pessoa que incomode. Ele não pode estar plenamente de acordo com o líder. Então, se aquele liderado ele for uma pessoa que incomode, no sentido de questionar, no sentido de perguntar, mas perguntar com conteúdo. É muito comum o liderado ou um membro da equipe perguntar, mas por quê? Mas por quê? Sem ter uma continuidade. Quando o liderado questiona com um propósito e já com uma ideia de inovação, uma ideia de mudança, essa pessoa que incomoda o líder, é uma pessoa interessante. Se ela tiver características de liderança, comunicação, se ela tiver facilidade de lidar com números, com objetivos, ela é uma forte candidata a ser um líder no futuro.
Tá. Você estava chamando a atenção para o fato de por que que resolveu seguir pelo caminho romanceado no livro Atitude e Altitude, uma história sobre convivência, liderança e criatividade. Vamos lá, então. Eu achei o seguinte, eu achei que uma forma romanceada conduz o leitor de uma maneira mais leve. É um romance, lógico. É um romance que conduz as pessoas a se identificarem com alguns personagens, a identificarem pessoas do convívio. Você mesmo disse no começo da nossa conversa, na verdade não é uma história, são 5 histórias, né? Então, as pessoas até entrarem em sintonia. Poxa vida, essa pessoa parece com fulano que trabalha comigo. Eu já tive esse feedback de várias pessoas. Poxa, você esteve na minha empresa? Não, não estive. Mas são situações que rodeiam o mundo corporativo, rodeiam as empresas de uma maneira geral. Aquela situação do líder que tem dificuldade, do profissional que ele quer buscar um espaço a qualquer custo, pisando nos outros colegas, e etc e tal, que são características dos cinco personagens. Então eu imaginei que imagino que ainda acredito que seja uma coisa fácil de ser conduzida, de ser lida, leve. Eu tive pessoas, leitores, que me ligaram: olha, Dio, eu li num sábado. Comecei a ler no sábado de manhã, depois do almoço eu tinha terminado, porque prende. Por que vai acontecer no capítulo seguinte? E agora, poxa vida, o avião caiu, e o que aconteceu? Será que eles morreram? Será que todos morreram? E aí os insights vão acontecendo. Então é uma forma, é uma alternativa. Existe até uma tendência no mercado. Eu vejo outros colegas entrando nessa mesma linha, o que eu acho positivo. Bom, nós estamos aqui chegando ao final da nossa conversa e eu vou retomar ao início da nossa fala, até para reforçar esta ideia da atitude. O quanto isso é importante na vida, no negócio e na carreira daquele ouvinte que está nos acompanhando agora no mundo corporativo. A atitude é você definir o que quer, né? Ou definir onde quer chegar. Você colocar a mão na massa, como eu disse no começo, e abrir os espaços, abrir as portas para novas oportunidades dentro da empresa, novas oportunidades de carreira. Eu mudei de atividade, mudei de casa, de cidade, como eu lhe disse. Hoje eu moro onde eu sempre quis viver, mas estou sempre ouvindo a CBN pela internet, tá certo? Obrigado. E mudei porque eu abri essas oportunidades. Eu quis transformar a minha vida através dessas mudanças. Tem um custo nisso, não tenha dúvida. Um custo familiar, tem um custo pessoal. Agora, isso dá um prazer enorme. A gente muda através das buscas das nossas oportunidades. E a gente pode abrir essas portas quando a gente quiser. Logicamente, volto a falar, de uma maneira estruturada. Foco, planejamento, melhores ferramentas e mão na massa. Dio Casella, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Prazer é todo meu. Obrigado, Milton. Obrigado, ouvintes. Dio Casella é palestrante, responsável por treinamentos corporativos e educacionais e também autor do livro Atitude e Altitude, o livro que conta histórias sobre convivência, liderança e criatividade e que foi publicado pela editora Vozes. A você que nos acompanha aqui no Mundo Corporativo, obrigado pela sua participação. E até uma próxima oportunidade.